Excelentíssimo senhor prefeito, o vice-prefeito, o presidente dessa casa, os demais vereadores e autoridades presentes. E também com grande alegria, eu gostaria de agradecer o convite da vereadora Jaqueline. Gostaria de falar que eu estou muito feliz de ter você aqui na Câmara, enquanto mulher, enquanto uma representante do sexo feminino. E para mim é muito simbólico você ter proposto essa audiência pública por pensar nessa sensibilidade de abrir espaço dentro dessa casa para pensar a respeito de prevenção de suicídio e também de valorização da vida. E o meu desejo é que em próximos pleitos muitas outras mulheres possam ocupar esse ambiente, que a gente sabe que majoritariamente é um ambiente masculino e como carece de pessoas que vão ter essa sensibilidade e esse olhar aguçado para assuntos tão pertinentes e, infelizmente, tão invisibilizados dentro da nossa sociedade. Como foi mencionado, eu vou falar um pouco a respeito de políticas públicas e prevenção do suicídio. Também já ouvi a minha apresentação, meu nome é Guilherme. Só uma correção, eu não sou doutor. Atualmente eu sou mestrando. Eu faço uma pesquisa sobre tentativa de suicídio na Universidade Federal de São João del Rei. Então, esse título de doutor eu ainda não tenho. Só depois do mestrado, se eu seguir fazendo um doutorado, aí sim eu consigo ter esse título. Mas, assim, não estou muito desse engajamento de fazer o doutorado, não. Acho que o mestrado já está me tomando assim, um grande tempo, um grande trabalho. Antes de abrir a minha fala, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para vocês, que eu acho importante, que é a gente pensar, né, o que você pensa e o que você sente quando o assunto é suicídio. Você que está aqui agora no plenário, você que está nos escutando pela internet, o que você pensa e o que você sente quando o assunto é suicídio? Isso é muito importante, porque é isso que vai determinar a forma com que a gente vai se posicionar diante de uma pessoa que tem pensamentos em tentar contra a própria vida ou que já tentou contra a própria vida. Pode ser que você que está aqui no plenário ou você que está nos escutando pela internet tenha um pensamento de que, olha, suicídio é um pecado. Suicídio é uma fraqueza da pessoa. A pessoa é fraca e vai lá e se suicida. O suicídio, ele é uma covardia. A pessoa é egoísta e vai lá e tira a própria vida. Essa forma de pensar sobre o suicídio, ela vai determinar como que a gente vai lidar com essa pessoa que está tendo esse pensamento. Então, se eu penso que o suicídio, principalmente, a gente vê muito isso, que quando acontece uma morte por suicídio, as pessoas costumam dar explicação únicas. A pessoa morreu porque foi traído. Né? E numa linguagem bem popular, a pessoa foi corna e aí ela foi lá e se matou. Ou então, nossa, não. A pessoa se matou porque estava toda endividada e aí não via mais condições de manter, né, financeiramente, foi à falência. E suicídio nunca é sobre uma causa. Como a psicóloga que me antecedeu, Isa, que é o seu nome, não é isso? Ela falou isso muito bem, né? O suicídio ele é multicausal, ele é multifatorial. Então, só quando eu visito a minha própria consciência e tento pensar, né? O que eu penso sobre suicídio? O que eu penso, o que eu sinto quando alguém fala a palavra suicídio para mim? Será que já me provoca um estranhamento, uma coisa ruim? Né? Porque se eu me sinto assim, como que eu vou conseguir acolher uma pessoa que está me falando a respeito disso? De que forma que eu vou acolher essa pessoa? E aí é importante, eu trouxe uma definição de suicídio que é dada por um autor chamado Sneidman. Ele é considerado o pai da suicidologia. Suicidologia é um ramo dentro da ciência que estuda o comportamento suicida. E o que o pai da suicidologia, desse ramo da ciência, diz? Ele diz que o suicídio é o ato humano. Isso é muito importante. Por que é muito importante a gente ter em mente que suicídio é um ato humano? Primeiro, nós não estamos vivendo uma epidemia de suicídio. O suicídio não é um mal do nosso século. O suicídio existe desde que o ser humano pisou aqui na Terra. Desde que o ser humano está aqui na Terra, o suicídio existe. A Bíblia, por exemplo, que é um livro tanto religioso, também histórico, vai falar de 7 suicídios que aconteceram. Acho que talvez o que tem mais conhecimento público é de Judas. Porém, tem outros 6 casos de suicídio que a Bíblia vai relatar. E vários outros livros da história também vão relatar pessoas que tiraram a própria vida. Por que eu estou falando que o suicídio é o ato humano?
Primeiro, né, tem um cara que eu gosto muito dele, ele é poeta, ele chama John Donnes. Ele fala assim, olha, eu sou humano e nada daquilo que é humano me é estranho. Quando eu consigo pensar que pessoas que pensam na própria morte, que tentam contra a própria vida, elas são humanas, isso me coloca na mesma posição que elas. Porque eu também posso pensar, olha, talvez isso nunca passou pela minha mente, eu nunca pensei em me matar, mas essa pessoa que está me contando isso é um ser humano. Ele é meu semelhante. Da mesma forma que ele está tendo esse pensamento agora, um dia talvez eu também possa ter. E se eu começo a pensar que o suicídio é um ato humano, isso não está presente em nenhuma outra espécie animal, você nunca vai ouvir falar que cachorro se matou, que passarinho... Não, é um ato humano. Quando eu penso nisso, eu começo a trazer isso para a esfera da empatia, do acolhimento. Né? E aí o Snyder vai continuar. O suicídio é o ato humano de cessação auto-infligida. Pode voltar na tela, por favor. De cessação auto-infligida. O que ele está falando com isso? Essa cessação é uma interrupção de um fluxo insuportável de angústia. Eu gosto de usar uma metáfora que eu uso muito nas palestras que eu dou, que é pensar assim, quantos aqui que já tiveram dor de dente? Quem que já teve dor de dente? Que bacana, eu tenho uma tia, ela chama Cláudia, eu lembro de uma vez que eu estava conversando com ela, ela me falou que dor de dente era pior do que um parto. Aí eu falei, olha, se você está falando, você conhece mais do que eu, obviamente. A dor de dente é uma dor muito latente, né? Ela é muito forte na gente, é igual a dor de ouvido. Quando a gente está sentindo essa dor de dente, parece que o mundo da gente vira dor. A gente só consegue pensar nessa dor. E a gente, parece que o mundo vira dor e que a gente só quer que essa dor desapareça. Né? Então, quando a gente tem essa dor de dente, a gente não consegue pensar em mais nada. A gente só quer o alívio para aquilo. E da mesma forma, quando ele está falando que o suicídio é uma cessação, ou seja, é uma interrupção dessa angústia, ele está falando disso. A pessoa que pensa em se matar, o mundo dela é dor. O mundo dela é dor. E ela está querendo ali interromper com esse fluxo de dor dela. E aí ele fala que é intencional. Por quê? Para ser suicídio, a pessoa tem que intencionalmente querer tirar a própria vida. É um fenômeno multidimensional, né? Como a Isa, minha colega, já falou, tem várias causas. Então nunca é por uma causa só. Sempre que alguém chegar perto de você e falar, fulano ou fulana se matou, foi por causa de uma traição, foi por causa de dívida, não aceite explicações únicas. O suicídio, ele é algo que vem de uma vivência que vai falar, né, que vai expor para a gente uma trajetória de múltiplas violências. Aquele ali, talvez foi o auge do que aconteceu. É como se fosse o topo lá do iceberg. Né? Isso acontece no indivíduo que ele coloca de carente. Né? Por que é um indivíduo carente? Carente no sentido de soluções. Ele é carente em pensar outras coisas que ele poderia fazer em relação àquilo, se não suicídio. É como se ele visse o mundo, observasse o mundo por um canudinho de refrigerante. A visão fica bem limitada, não é verdade? Se a gente vê as coisas por um canudinho de refrigerante. E é como se fosse isso, ele tem uma visão muito pequena, muito restrita em relação àquilo. Né? Como a Isa também falou, a desesperança, essa falta de perspectivas em coisas do futuro. Ela não tem esperança de que as coisas vão melhorar, de que ela vai conseguir sair daquilo. É uma sensação de aprisionamento dentro do problema. Como se fosse um passarinho que vivia livre, colocou dentro da gaiola, ele tenta voar e ele percebe que está preso, que não consegue sair daquela situação. E fala que ele definiu uma questão. Né? Definiu uma questão por quê? Porque é sempre uma ambiguidade. A pessoa que pensa em se matar, ela vai oscilar entre a vontade de viver e a vontade de morrer. Né? Por isso que, nossa, mas não entendi, a pessoa estava aí bem, alegre, e se matou, tirou a própria vida. É porque essa ambiguidade, né? Não é contraditório, não é confusão por parte da pessoa, ambiguidade. Ela sente duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela quer viver, ela também está querendo morrer. E o suicídio é percebido, né? Essa percepção que ele tem é reduzida. Ele não percebe o mundo como a gente está percebendo.
Da mesma forma que você não percebe o mundo, você não enxerga o mundo da mesma forma quando você está com uma dor de dente, essa pessoa vai perceber o mundo de uma outra forma também. Então, essa percepção dela é uma percepção alterada, né? E o suicídio é percebido ali como a melhor solução para aquilo que a pessoa está vivenciando. Tem uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, né? O suicídio, ele é uma tragédia ou ele é um drama pessoal? Queria que vocês pensassem isso por um minutinho, né? Suicídio é uma tragédia ou ele é um drama pessoal? Quantos aqui que acham que suicídio é uma tragédia? 1, 2, 3. Quem acha que é um drama pessoal? E tem a maioria que não acha nada, olha para você ver. Por que essa pergunta, gente? Se a gente enxerga o suicídio como uma tragédia, não tem nada que a gente pode fazer. Tragédia não tem como evitar. Agora, quando eu percebo o suicídio enquanto um drama que é pessoal, um drama que fala da vida dessa pessoa, eu posso criar recursos, estratégias para lidar com isso. Pode passar para o próximo. Aí eu trouxe alguns dados, assim, eu não vou me ater tanto a eles, porque a minha colega de profissão também já falou um pouco desses dados. Eu trouxe os dados um pouquinho mais recentes, é um relatório da OMS, da Organização Mundial da Saúde, nesse ano de 2021, que atualiza os dados sobre suicídio, coloca que o suicídio é a 4ª maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. Pode passar. É também, o suicídio supera o número de mortes por malária, HIV, câncer de mama, guerra e também homicídio. Pode passar novamente. Em 2019, foram 703 mil mortes por suicídio. É um número muito grande. É uma morte para cada 100 pessoas, né, que morrem, de forma geral. E aí eu trouxe uns dados do Brasil. No Brasil, em 2019, morreram 14.540 pessoas. E aí, só para vocês terem ideia do que isso significa, porque a gente fala número aqui, né, mas esses números são pessoas que têm família, que têm história de vida, tem uma série de situação. Né? Essa pessoa é namorada de alguém, é casada com alguém, é amigo de alguém, é filho de alguém. Não é um número sequer, né? Mas só para vocês terem dimensão desse número. 14.540 mortes por suicídio no Brasil em 2019 significa 73 acidentes da TAM. Aquele acidente que aconteceu em 2007, que vitimou 199 pessoas lá no aeroporto de Congonhas. Então é como se por ano caíssem 73 aviões da TAM aqui no Brasil. Ou ainda, é como se houvessem a cada ano no Brasil 60 incêndios da Boate Kiss, que vitimou 242 jovens lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Imagina 60 incêndios da Boate Kiss por ano no país. Ou ainda, 53 rompimentos da barragem lá da mina Córrego do Feijão, que ocorreu em Brumadinho. Imagina aquilo que aconteceu, né? 53 vezes num ano dentro do país. Isso é para você ter dimensão, que isso não é um número, né? O quanto que esse comportamento, né, ele é frequente dentro do Brasil. Pode passar novamente. O Brasil está entre os 10 países com o maior número de suicídio e também a 4ª principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos. Pode passar novamente. Aí pode voltar, por favor. E aí tem uma coisa que é muito séria, que eu acho que a gente tem que conversar, porque quando eu propus de falar de políticas públicas, é falar um pouco sobre isso. Esse fenômeno que a gente chama de subnotificação. O que é isso? Né? Esses números que eu passei para vocês são números oficiais, que foram tirados dos órgãos de vigilância sanitária, epidemiológica do país. Só que tem muitos suicídios que não aparecem nesses números. Não aparecem por quê? Talvez o profissional que está lá na saúde pública, ele não notifica a vigilância sanitária e epidemiológica sobre o caso de suicídio. E se não é notificado, não tem como fazer nada, né? Porque governo, política, trabalha com números. Destinação de recurso público também segue toda uma questão estatística para isso acontecer. Isso não acontece do nada. Então, se a gente não tem número, a gente também não consegue trabalhar com isso. Então, existe esse fenômeno da subnotificação, que acontece tanto quando o profissional não notifica, né, a vigilância epidemiológica, ou quando acontece também, né, uma morte por causa indeterminada. O que é uma morte por causa indeterminada?
Se alguém, por exemplo, é encontrado morto dentro de uma piscina, e é só isso mesmo que o médico legista sabe, foi encontrado morto dentro de uma piscina. Como que você vai saber se aquela pessoa ela morreu, né, por afogamento, se foi por um homicídio, alguém empurrou ela dentro da piscina? Se foi um acidente, ela estava ali nadando, deu cãibra e acabou sucumbindo? Ou ainda, se foi um suicídio, né, se ela deliberadamente quis fazer isso com a própria vida. Então, existem muitas causas de morte que são indeterminadas, e aí não dá para afirmar que são suicídio, mas uma grande parcela delas pode sim ser considerado suicídio. Pode passar. Eu trouxe alguns números também aqui de Carmópolis. A diferença é que eu trouxe desde 2006. Então, esses são dados de 2006 a 2021. Contabilizam 44 mortes por suicídio aqui na cidade. Esses são dados da Secretaria Estadual de Saúde. Eu acho que é muito bacana a gente tentar pensar, né, que a maioria das pessoas que se matam são homens, e depois vem também as mulheres, que está ali naquele gráfico, não sei se dá para vocês ver, aquele lá, olha, que está o azulzinho e o vermelhinho. Isso, que é por faixa etária e também por sexo. E quando a gente fala que os homens se matam mais, já é uma questão da gente pensar em políticas públicas para isso, né? Quais são os espaços dentro de Carmópolis de Minas que os homens podem falar aquilo que eles estão sentindo? Quais são os espaços que eles podem conversar sobre sentimentos, sobre emoções, sobre o que acontece dentro de casa? E esse é um debate que vai além, né, claro, evidentemente, aqui da casa, né? Eu acho que seria muito relevante se a gente tivesse convidado, por exemplo, os pastores da cidade, os padres da cidade, os educadores da cidade. Por quê? São pessoas que frequentemente lidam com outras pessoas. E é importante pensar quais espaços que a gente está criando aqui nessa cidade, né? E por que eu falo de espaço para homem poder falar sobre sentimento e também sobre as emoções deles, né? As mulheres, elas têm uma abertura maior para falar das vivências internas dela, né? Elas têm uma vivência maior assim, para compartilhar com uma outra colega que está acontecendo. Agora, os homens não, né? Os homens, eu tenho que resolver tudo sozinho. Homem que é homem não chora, né? Eu tenho que dar conta de tudo, né? E ficar guardando isso é como se fosse uma panela de pressão. Uma hora estoura, né? Não dá conta disso. Sem falar que o homem que tenta se matar, e ele tem uma tentativa, né? Ele tenta e ele não se suicida, ele depois tem um rótulo na sociedade de que não foi homem nem para se matar, nem conseguiu fazer isso com a própria vida. E por isso eles tentam, às vezes, com meios que são mais letais, com mais letalidade, né? A gente nunca vai conseguir pensar em prevenção do suicídio, gente, pensando na perspectiva de combater suicídio, né? Espero que essa audiência tenha passado longe de combate ao suicídio. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu gosto demais, que ela fala assim, olha, eu nunca iria numa passeata contra a guerra, mas eu iria numa passeata a favor da paz. Porque imagina, você começa a criar um discurso de que, olha, tem que ser contra o suicídio, anti-suicídio, vamos fazer uma grande caminhada contra o suicídio. Você já imaginou isso da perspectiva da pessoa que pensa em se matar? Como que ela enxerga isso? Poxa, deve que eu realmente sou um ser humano muito ruim, né? Olha quanta gente aí está falando que o que eu estou aqui pensando é uma coisa muito horrível mesmo, horripilante, deve que eu realmente sou uma pessoa ruim. Olha como que eu mobilizo essas pessoas, né? E antes da gente falar em prevenção do suicídio, a gente fala em valorização da vida. Eu acho interessante que a pessoa ela vai conversar comigo, você trabalha com prevenção do suicídio. Trabalho, mas antes a gente trabalha valorizando a vida. E valorizar a vida é o quê? Se eu tenho esses dados aqui, eu sei, por exemplo, que as pessoas de 40 a 50 anos aqui em Carmópolis, elas tentam mais, né? O que o pessoal dessa faixa etária gosta de fazer? Se é o pessoal idoso que se mata, então, vamos fazer assim, mais forró na cidade, para o pessoal dançar? Vamos fazer, assim, situações que vão valorizar a vida dessa pessoa? Vamos ver como que a gente pode conectar essa pessoa com familiar, com amigo. Que música que você gosta de ouvir? Que comida que você gosta de comer? E que às vezes não tem um tempão que você não come. Isso é valorizar a vida. Isso é valorizar a vida. Eu lembro que semana passada eu fiz uma coisa muito pequena, assim, que eu viajei, sem ser final de semana passado, no outro, e aí me entregaram uma cartinha, que é uma cartinha escrita à mão, falando de
esperança. E eu me identifiquei como psicóloga, a pessoa me deu várias cartas, e aí eu entreguei essa cartinha, coloquei assim, para um amigo meu, e ele não sabia que tinha sido eu. E aí eu fiquei surpreso com a reação dele, que, nossa, cara, eu não esperava isso não, isso fez toda a diferença. E postou um stories. Valorizar a vida não é coisa gigante, enorme, não tem que, sei lá, fazer um grande show, uma coisa apoteótica, não, é coisa pequena, que a gente vai trabalhar para valorizar a vida das pessoas. Não os jovens aqui de Carmópolis. Quais os espaços que existem para eles valorizarem a vida deles? Aonde que o jovem aqui de Carmópolis tem um lugar de lazer, né, onde ele se sente também acolhido, dentro da cultura dele, dentro dos espaços que ele costuma frequentar? Isso é importante. Ou até mesmo pensar, né, como que está a questão de empregabilidade aqui dentro de Carmópolis? Porque se esse jovem está desempregado, como que é o pensamento dele? Né? Se esse jovem não consegue entrar dentro de uma faculdade, sempre sonhou com isso, como será que vai ser a cabeça dele? Pensar, então, em emprego, pensar em educação, pensar em segurança, em alimentação, tudo isso é valorizar a vida e prevenir o suicídio. Tudo isso. Pode passar, por favor? Aqui é um outro dado também de Carmópolis, que são as tentativas de suicídio. Para cada suicídio que acontece, estima que aconteça 20 tentativas. Então, para cada suicídio, tem 20 tentativas. E aqui, a Secretaria Estadual de Saúde colocou só os dados de tentativa de suicídio por intoxicação exógena, que quando a pessoa ela toma remédio, né? E esse número aqui é muito grande, olha, 115 pessoas. Aqui não está dando para me ler direito, mas, salvo engano, é de 2010 a 2021. E aí, é um outro fator, né? Porque a pessoa ter tentado uma vez aumenta o risco dela tentar 100 vezes mais em relação à população geral, quem nunca tentou. Então, se eu estou lá no CAPS, se eu estou na escola, se eu estou em qualquer outro lugar, eu sei que essa pessoa aqui já tentou uma vez e que isso aumenta em 100 vezes mais a possibilidade dela morrer por suicídio em relação à população geral, o que eu posso fazer? É uma pessoa que eu vou ter que dar uma assistência maior para ela. Né? É importante também saber, ter dado, né, sobre como que a pessoa fez essa tentativa. Porque se é por medicação, né, como será que poderia ter uma forma assim de regular o número de medicamento que eu passo para essa pessoa? Eu estava conversando com a vereadora Jaqueline e falei para ela uma coisa também que é importante. Carmópolis de Minas é conhecida como a capital mineira do tomate. E tomate, a gente pode ver assim, em grandes lavouras, né, vai ter também uso de agrotóxico. Agrotóxico tem uma forte relação com a depressão, tem uma correlação muito forte. Como que a gente pensa assim, esse agrotóxico é utilizado lá na lavoura? Né? Como que a gente pode pensar a respeito de como que essas pessoas podem estar expostas a um tipo de risco? Isso é uma questão também a ser pensada. Né? Existe uma depressão que é a depressão exógena, né? Tem a endógena e a exógena, que também acontece por essas causas, né? Por esse contato que essa pessoa vai ter com o agrotóxico e com outras vias também. Pode passar, por favor? Já estou finalizando a minha fala, que eu não quero me delongar aqui e acabar sendo prolixo. E aí uma coisa também muito importante, gente. Prevenção do suicídio é diferente de previsão do suicídio, que é diferente de impedir o suicídio. Prevenção é diferente de previsão e também é diferente de impedir um suicídio. Então, por exemplo, é muito comum chegar no Setembro Amarelo e todo mundo começar a colocar na rede social que de cada 10 suicídios, 9 podem ter sido evitados. Mas você já parou para pensar como que a cabeça de um familiar, de um amigo que perdeu alguém por suicídio, recebe essa informação? Poxa, se de 10, 9 pode ser evitado, então realmente eu sou culpado. Eu deveria ter feito alguma coisa. E esse não é um dado consolidado na literatura científica. Ele é de um artigo que foi feita autópsia psicológica, a pessoa já tinha morrido. É um dado que já caiu por terra isso. Né? Então, até esse cuidado. Né? Quando eu vou falar sobre suicídio, eu tenho que pensar que, olha, tem gente que perdeu amigo, perdeu namorado, perdeu filho, mãe, pai por suicídio. E como que eu estou trabalhando com essas informações? Né? Acho também que é importante pensar, pessoal, que o suicídio, ele fala de uma violência. 77% dos suicídios que acontecem no mundo são em países pobres e de média renda. A maioria dos suicídios que acontecem no Brasil são com pessoas negras.
Se eu penso que o suicídio é um comportamento de violência, eu também posso pensar que tipo de violência que a gente está reproduzindo aqui no município, né? E eu não estou falando de tanto dessa violência que é mais explícita, quanto a violência também que é implícita, que ninguém fala a respeito dela, né? Por exemplo, em Carmópolis é uma cidade onde as pessoas elas podem ser aquilo que elas são. Como assim ser aquilo que elas são, né? Se a pessoa ela se comporta de determinada forma, ela pode ser livre aqui na cidade para ser quem ela é, sem ser rotulada, sem ser estigmatizada. Porque, poxa, se ela está no mundo que ela não pode nem ser quem ela é, como que você vai falar que ela tem que valorizar a vida? Que tipo de valorização é essa que você está falando para essa pessoa, né? E eu acho que isso é muito importante. Se você está com uma família que tem vulnerabilidade social, financeira, que está passando fome, você vai chegar lá e falar, aqui, você tem que valorizar a vida, porque a vida é uma coisa sagrada. Que tipo de vida é essa que a gente está pedindo para ser valorizada? Que tipo de política que esse município cria para pessoas que estão em vulnerabilidade social, em vulnerabilidade psíquica, financeira? O Brasil hoje está vivendo novamente a questão da insegurança alimentar, né? Como que o município ampara essas pessoas? Quais políticas públicas que são pensadas para isso? Pode passar, por favor? Isso daqui é um modelo de saúde pública para prevenção de suicídio que é proposta pela Organização Mundial da Saúde. Então, o que a OMS propõe? Primeiro, propõe um diagnóstico, né? Quais são as causas e o que pode amenizar sua repercussão? Então, quais são as causas de mortes por suicídio aqui em Carmópolis? Como que a gente pode reduzir, né? Como que a gente pode amenizar essa repercussão? Então, primeiro eu vou realizar um diagnóstico da cidade. Eu vou tentar pensar como que são as tentativas, onde que elas acontecem, as mortes por suicídio, onde que elas acontecem, a pessoa estava acompanhada de alguém, qual foi o meio que essa pessoa tentou. Depois que eu traço esse diagnóstico, eu vou tentar pensar em resultado, né? Em desenvolver uma avaliação. Então, qual resultado vai ser eficaz e para quem? E uma outra pergunta, eu vou desenhar, vou também executar e avaliar intervenções para avaliar aquilo que funciona. Depois que eu faço isso, que eu desenvolvo essas intervenções, que eu olho que resultado que é eficaz para quem, eu vou ampliar e melhorar também as políticas e programas eficazes, né? Aumentar também essas intervenções. E ali o primeiro que eu tinha falado, né, que era pensar o diagnóstico. Qual é o problema? Que é definir o problema do comportamento de suicídio por meio de dados. Aqui é o que fala no Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, que é a respeito da conscientização da população, divulgação responsável pela mídia, né? Sempre que morre uma pessoa, tem a dúvida, isso pode ser noticiado no rádio, isso pode ser falado no jornal? Pode, gente. Não tem nenhum problema divulgar a morte por suicídio no rádio, no jornal. Mas como que eu faço isso? De que maneira eu vou fazer isso, né? Eu não vou divulgar essa informação de uma maneira irresponsável. Eu não vou associar o suicídio como êxito, como sucesso. E eu vou também, no meio dessa notícia, oferecer portas de saída. Então, eu posso falar, olha, ocorreu uma morte por suicídio no município, pessoas estavam em vulnerabilidade social. Se você tem tido esses tipos de pensamento, você pode procurar o CAPS, ele fica no endereço X. Você pode entrar em contato com o número 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, eu posso pegar essa informação para, na verdade, auxiliar pessoas que estão passando por esse mesmo tipo de situação, né? Então, eu posso usar dessa situação para poder conversar com as pessoas sobre o assunto. E, claro, fazendo isso sempre de uma forma empática. Pode passar, eu acho que isso daí é a última. As 10 referências que eu usei, pode passar de novo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Desculpa se eu acabei sendo prolixo, se eu falei demais. Mas acho que é importante, né, a gente falar sobre isso. É importante a gente criar espaços para falar dessa causa que é tão invisibilizada. Eu fico muito feliz do município estar falando a respeito disso. Poderia ficar aqui talvez horas e horas falando um pouco mais a respeito desse assunto, que eu estudo desde o final da minha graduação. Mas eu realmente percebo assim, que é muito importante a gente falar a respeito disso, falar com responsabilidade, falar com compaixão, falar com empatia. E é isso. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez a vereadora Jaqueline pelo convite. E fico por aqui. Obrigado, gente.